Beleza, ó, vamos ver aí. O que chamam de vício em dopamina, eu chamo de problemas políticos sendo mascarados. Dopamina eu chamo Nossa. de problemas políticos sendo mascarados através de simplismos individuais. Oi, alô. Oxe, eu fiquei com a voz do Alvin? Não, que isso? Alô? E agora? Voltou? Como tem crescido Voltou, né? Mano, não tava brincando não, moleque. Bagulho só virei o Alvin e os skills. Porra, eu quero agora ouvir. Bom, enfim, vou botar isso no corte, porque quero ouvir como que eu vou ficar cantando em Alvin e os esquilos. Entrar de novo. o que chamam de vício em dopamina, eu chamo de problemas políticos sendo mascarados através de simplismos individuais. Vocês já devem ter notado como tem crescido e se fortalecido aqui nas redes sociais o discurso de que o uso intenso do celular, as apostas nas bets ou qualquer comportamento problemático que aconteça compulsivamente é causado por causa do vício em dopamina. Isso quer dizer que tem gente que acredita que estamos viciados na sensação de prazer que é produzido por esse neurotransmissor. Mas eu sinto informar que quem dissemina esse tipo de informação está completamente equivocado. Não existe vício em dopamina. Esse tipo de ciência é reducionista porque ele entende que o comportamento humano está subjugado ao cérebro e comportamento humano é muito mais complexo do que um único neurotransmissor. E até mesmo o cérebro, enquanto órgão, ele depende de um contexto cultural e histórico para se desenvolver. Mas, bom, qual que é o problema de se disseminar esse tipo de informação? Se vocês prestarem um pouco mais de atenção, vocês vão notar como que volta e meia surge uma explicação psiquiátrica, sobretudo invocando a neurologia atualmente, para esclarecer questões que nos atingem coletivamente. Então, se homens são violentos com suas companheiras, o problema é a psicopatia. Se políticos são corruptos, eles são narcisistas. E agora, se estamos enfrentando grandes questões coletivas devido à presença do celular e das bets nas nossas vidas, com certeza é o vício em dopamina. Esse discurso que tem nome... Você vai sempre tirando, né? Eu acho que esse aspecto de poder que a psiquiatria usa, ele é muito interessante, porque ele mostra pra gente o quanto que você tem a deposição de responsabilidade sobre os fenômenos que nos cercam, colocado sobre uma unidade de coisa, sobre uma fonte, sobre uma coisa que é a fonte de todos os problemas. Ou que poderia explicar mecanicamente isso, né? E eu acho que é um discurso que acaba fazendo muito sucesso, que acaba sendo muito propagado, porque ele não questiona a fundo a própria estrutura da qual a gente está inserido e que produziu esse fenômeno, produziu esse efeito, né? Então acho que é muito sintomático, porque a gente vê que é um apelo à neurologia, é um apelo a essa ideia de cérebro como um órgão especial, separado, né? Que tem quase esse poder divino, né? Quase esse poder ali de produção de um sentido separado da realidade, tá ligado? Sem que você debata a realidade. Você vai cada vez mais biologizando essa questão, né? Você vai tornando ela aparentemente algo que faz parte do campo natural. Porque se o seu cérebro é assim, você vai fazer o quê? Vai trocar? Tá ligado? Não, não vai, né? Você é assim. Então acho que isso vai produzindo um sentimento de essencialização que vai justamente retirando do campo algo que é fundamental para entender esses problemas que a gente hoje lida, né? Que são questão das bets, das redes sociais, que são questões envolvidas com a maneira de como a subjetividade está construída, né? Que é permeada por várias questões econômicas, por várias questões políticas. Tipo, então você fica nisso, a pessoa é viciada em dopamina, né? Mas o que isso significa? Então existe uma cura para isso? Aí aparece os caras nos vídeos vendendo cura de dopamina. Que tipo, e aí você percebe que são vários sintomas que estão relacionados, por exemplo, ao cansaço. Que estão relacionados à extensa jornada de trabalho.
que estão relacionados ao fato de que hoje muita gente tem como entretenimento principal o telefone celular. Porque os espaços coletivos, porque esses espaços de lazer, porque esses espaços fora da ambientação do trabalho são cada vez mais reduzidos. E mesmo porque nessa plataforma a gente também é instigado a utilizá-la como se ela fosse um trabalho. Então é o trabalho de postar, é o trabalho de mostrar. Você está sempre ali produzindo conteúdo, né? Por mais que você não faça isso profissionalmente, acho que existe no sentido geral da rede social esse estímulo, né? Produz conteúdo, mostra aí, consome aí, tararara, e aí a pessoa vai abraçando essa ideia, né? Cada vez mais. Se chama patologização da vida. É, antes de mais nada, um projeto político muito importante para a manutenção de determinadas estruturas sociais, porque no momento que a gente passa a entender que o problema não é bem nosso, mas está localizado dentro da gente, a forma de lidar com a questão muda radicalmente. A gente nem sequer cogita em olhar para essas estruturas de vida que ocasionam todas essas problemáticas. A gente não cobra ações e políticas públicas do governo, mas a gente com certeza vai para os consultórios de médicos e psicólogos para tentar resolver com a gente mesmo a nossa suposta patologia psíquica. Então, a gente gera ainda mais lucro. Olha só que coisa. E o que precisa ser tratado mesmo, que são as mazelas sociais, a precarização do trabalho, as bets, a regulamentação dessas próprias plataformas, permanece tudo do mesmo jeito. E é isso, né? Você vê que esse termo é muito bom, né? Patologização da vida. O que isso significa? Significa que todas as mazelas sociais e tudo aquilo que vai produzindo esses fenômenos que são exemplificados pelo crescimento do número de ansiosos, do número de depressivos, do número de pessoas que está em sofrimento psíquico, é produto de uma doença, né? Você vai encarar isso como uma doença, em que você tem um medicamento, em que você tem algum recurso, uma ferramenta que vai te curar disso, né? Seja o vício em dopamina, seja o TDAH, seja qualquer uma dessas, ou qualquer um desses diagnósticos, né? E eu acho que é muito sintomático, porque a gente vive realmente uma epidemia diagnóstica. Uma epidemia diagnóstica. Então, várias questões que estão relacionadas a esses problemas do nosso modo de vida, do modo de vida capitalista, são encaradas como desvios da norma, são encaradas como patologias, como doenças. E aí você se cura por essa via, né? Você se cura por essa noção de, toma aqui, né, volta para a produção normal que você já, tudo bem, tá apto, né? Você está voltando para o caminho. Eu acho que tem muito desse mérito, né? A patologia é essa coisa que te tira do caminho, né? Patos é caminho, te tira dessa trilha, te tira dessa normalidade, né? E aí você tá, no final das contas, tentando produzir uma outra forma de normalidade, né? Uma outra forma de normalidade. E até um vídeo, uma vez que eu fiz aqui, que deu um certo bafafá, que eu mantenho minha posição, porque não fui convencido dela, de que mesmo essa conceituação, por exemplo, de neurodivergência, ela é muito problemática. Muito problemática. Ela é muito problemática. Eu acho ela profundamente problemática. Porque a partir do momento que você determina que existe uma neurodiversidade, você está partindo da ideia, você está, portanto, afirmando, porque é isso, né? Você está afirmando que existe uma neuronormalidade. Que os cérebros podem ser iguais. Iguais. Que eles podem ser maçarocas, umas minhocas, que fazem a mesma coisa. E aí você retira todo o processo histórico-social do fundo disso. Você retira a própria ideia de tipo, fazer uma crítica à forma de como a sociedade está articulada. Então, não é que o mundo tá uma merda e aí a gente tá trabalhando muito, tá ansioso, não tem perspectiva de vida, não tem nada. Não. O que é? Não. O teu cérebro é diferente. E por isso, a gente vai criar adaptações para que ele funcione normalmente. É claro que o cérebro é diferente. Porque todo cérebro é diferente. Todo cérebro é diferente.
sabe? E é claro, né? Acho que é analisar e entender cada caso, obviamente, né? Mas não significa dizer que essa lógica hoje, ela está introjetada como uma lógica dominante. A psiquiatria está presente em todos esses aspectos, né? Como essa ciência, como esse ramo da medicina que regula o funcionamento do sujeito, que permite que esse sujeito volte para o lugar, volte para o caminho, tá ligado? Volte para isso. Então, é complexo, né? Porque você percebe que essa lógica de normalização, a proposta de normalidade, ela é profundamente colonial também, né? Então é isso, tipo, você vai mergulhando cada vez mais nesse aspecto psiquiátrico da questão, né? Tipo, seja normal. Vídeo muito bom. O vocabulário psiquiátrico é um projeto político. O vocabulário psiquiátrico que está inundando as nossas vidas é um projeto político. Mas beleza, por que eu digo que isso é um projeto político? E essa explicação, ironicamente ou não, ela está na própria história e na maneira como os transtornos mentais são construídos. Atualmente, o principal código manual da psiquiatria seguido no mundo é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM, que é produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA. Para quem não sabe, a psiquiatria e, consequentemente, a APA passou por uma grande crise de credibilidade na década de 1990, que foi desencadeada por vários fatores. As críticas vindas do movimento da antipsiquiatria, as denúncias das suas vítimas, a fragilidade evidente das categorias diagnósticas. E isso fez com que a APA, determinada a reverter a situação e se estabelecer como prática médica efetivamente, reformulasse o DSM, que deixou então de ter como base teórica a psicanálise, e se tornasse um manual descritivo dos transtornos mentais, tentando buscar na biologia e no cérebro a sua legitimidade. E muito louco, né? Porque você vê que esse avanço da psiquiatria nesse campo, que vai ser o eixo fundador do DSM-3 ou 4, se eu não me engano, é justamente o momento em que há a presença da luta de classes no movimento manicomial. No movimento antimanicomial, no caso, né? É o fortalecimento da lógica antipsiquiátrica, é o fortalecimento da lógica antimanicomial dos anos 70, que inclusive vai levar à criação do SUS aqui no Brasil, mas que aí a classe dominante vê e altera essa perspectiva, né? Para você poder continuar combatendo essas iniciativas. E é claro, né? É garantir que esse controle pudesse ser realizado nos sujeitos para além dos mecanismos disciplinares típicos, né? Como os hospitais, as prisões, os manicômios, tá ligado? Então você cria uma estrutura de disciplina, por um lado, que é essa estrutura que vai, né, do Estado, das organizações civis e dararará. E por um outro lado, que eu acho que é a partir desse ascenso psiquiátrico, você constrói uma forma de controle em que esse sujeito, em que essa pessoa que está sendo diagnosticada precisa voltar para a normalidade. Precisa voltar para esse caminho. E é um mecanismo de regulação individual. E aí você tem essas duas nuances, né? Por um lado, o mecanismo disciplinar e do outro lado, um mecanismo de controle. E aí você vai produzindo sujeitos em profundo sofrimento. E a questão não é nem tirar o sofrimento, né? Porque esse é um outro papo. A galera acha que dá pra parar de sofrer. Não dá, gente. Não dá pra parar de sofrer. Você nunca vai parar de sofrer. Nunca vai. Mas não é que você fica sofrendo continuamente a vida toda sem parar. Mas porque o sofrimento é uma parte inerente da vida humana. É normal, tá ligado? É comum ficar triste. É comum ficar angustiado. É comum não saber o que fazer. É que a gente vive dentro de um sistema e dentro de uma lógica que nos ensina de alguma maneira que seria possível prever todas essas coisas. Que seria possível você escapar do sofrimento, né? Nossa, tô com a testa aqui. Você seria capaz de escapar do sofrimento, de abandonar o sofrimento, de acabou o sofrimento. Não existe mais. Por quê?
Porque esse modelo, especialmente anos 70 e 80, né? A gente vive dentro de uma lógica de gozo capitalista que é bizarra, mano. Bizarra. Bizarra. A gente é instigado o tempo todo a gozar. Gozar. Tipo, tá assim, mano, no prazer máximo, aproveitando tudo. E tudo isso, né, mediado por uma lógica de performance. Mediado por uma lógica que nos diz o seguinte: para você ser aceito, para você ser colocado como um sujeito dentro dessa realidade, você tem que performar. Então você não pode fazer um negócio por fazer, você tem que ser o melhor. Você tem que produzir um conteúdo sobre isso. Você precisa fazer alguma coisa com isso, né? Tudo vira trabalho. Tudo vai se transformando em trabalho. Tudo vai se transformando nesse contínuo esforço de performar, né? De aproveitar tudo ao máximo. Tipo isso, porra, tem muita gente que chega ao final de semana, tempo livre, eu quero ver o maior número de podcasts possível. Eu quero ler o maior número de livros possível. Eu quero ver o maior número de episódios dessa série possível. E você fica nessa aceleração bizarra. Que eu acho que é também um mecanismo muito, muito próximo do processo de acumulação de capital que começa nos anos 80. Que envolve aí financiarização, bolsa de valores e a rede mundial de computadores. Né? Que aí é um outro tempo de acumulação. Uma financiarização generalizada da vida como um todo. Né? Da vida como um todo. Acontece que os transtornos mentais descritos no DSM não são frutos de evidências de alterações cerebrais. Não é à toa que a gente usa o termo transtorno e não doença, mas sim de consensos entre especialistas. Bom, desde a década de 1980, com a versão reformulada e também biologicista do DSM, a APA se associou à indústria farmacêutica, que tem financiado não só suas pesquisas com a finalidade de vender medicamentos, e nem preciso dizer como que isso é antiético, como também aproveitou para iniciar uma campanha massiva de marketing mundial para exportar sua noção de ciência para o mundo todo. E isso tem dado muito certo. Segundo dados do livro Desmedicar, a luta global contra a medicalização da vida, o investimento financeiro e publicitário na reconstrução da imagem da psiquiatria e suas novas classificações diagnósticas foi tão significativo que os gastos de consumo nos Estados Unidos com medicações psiquiátricas saltou de 800 milhões de dólares em 1987 para 400 bilhões de dólares em 2007. Caralho, moleque. Aumentou de 800 milhões para 40 bilhões? Aumentou mais de 10 vezes, mais de 20, mais de 30, mais de 40. Mano, praticamente 50 vezes. Aumentou 50 vezes. E é isso, né? É a epidemia de diagnóstico. Porque é achar que o diagnóstico vai resolver todos os problemas. É a lógica da medicalização da vida. E aí, é claro, né? Não é que não exista uma necessidade para muitas pessoas que estão em sofrimento da utilização dos medicamentos e dessa posição. Certo? Não é isso. Não é dizer, então foda-se. Não. Mas a questão é entender que é um processo sistemático que está acontecendo. Porque se você tem um diagnóstico, você tem uma doença, você cura a doença, acabou o problema. Então, aonde que está a doença, entre aspas? Está nessa desregulação hormonal, está nessa desregulação do hormônio da felicidade, do prazer, da coquinha, sei lá. Sabe? Está em algum lugar do seu cérebro que você está desregulado. Eu acho que esse termo é muito bom, né? Esse termo é muito bom porque ele fala muito pra gente sobre essa gramática, né? Desregulação. Desregulação. Retirado do seu lugar de regulagem. Do seu funcionamento normal. Né? Do seu funcionamento normal. Do seu funcionamento que não é patológico. E assim, é complicado, né? Porque aí a pessoa fala, mas existem pesquisas hoje em dia que mostram que a atividade no cérebro, paraná. E, mano, fato, né, que a neurologia é uma ciência de fato, né? Tipo, as pessoas estudam o cérebro.
Mas eu acho que a questão central é que está se depositando todas essas questões de saúde nessa concepção cerebral, nessa concepção cerebralista, talvez, mentalista, né? Como se o cérebro fosse uma parte desconectada do nosso corpo. A gente fala de saúde mental hoje em dia, né? Mas eu acho que é necessário que a gente entenda esse contexto para entender que saúde mental e saúde física não são duas coisas. É uma coisa só. Como que você vai pensar um conceito de saúde sem pensar nessa totalidade? Não só no pensamento. Pô, o nosso pensamento também não é fruto dos lugares em que a gente corporeamente vai? Que a gente frequenta, que a gente tá, que a gente trabalha, que a gente se relaciona? Não é. Não é. A saúde mental, ela não é desconectada da saúde física. Não existe essa separação. Isso é falso. Isso não existe. Na minha compreensão, a minha impressão, essa separação, ela não existe. A gente pode até, né, falar, né, de problemas psíquicos, pode falar de problemas que envolvam isso e tal, mas é entender que a busca pela saúde, né, e aí esse conceito de garantia de uma vida digna e estável, ela é um processo que caminha com essas duas concepções. A saúde física, corpórea, a saúde mental, porque, afinal de contas, né, gente, nosso cérebro não está desconectado do corpo. Né? Não é como se a gente fosse uma cabeça que se desencaixa igual um Playmobil. Playmobil desencaixa a cabeça? Ou era o Lego? Enfim, você não é um boneco que desencaixa a cabeça. Você é o boneco todo. Você é tudo. Entendeu? Você é tudo. Você é parte dessa realidade. É entender que é a nossa mediação com a experiência da realidade. E aí, no caso, a nossa mediação, entender o contexto onde a gente está inserido. A nossa mediação, porque a gente vive uma experiência histórica particular, que é a experiência histórica capitalista. A gente vive esse regime, a gente vive esse modelo. É a produção dessa experiência minha com essa realidade capitalista que produz esses efeitos. E aí não é tipo, uma questão interna e uma questão externa, essa separação mecânica de novo. Não. A gente é sujeito individual dentro de um determinado contexto que nos forma e que a gente forma esse contexto também. Por isso que acho que é até interessante ver que essas dinâmicas de patologização da vida, de diagnósticos e tudo mais, elas acabam produzindo um efeito no sujeito que o retira da agência histórica. Que o retira desse lugar de perceber essas nuances, de perceber essas contradições, de perceber esse enfrentamento da realidade. Porque aí diz qual que é a gramática dominante. Você tem que parar de sofrer. Mas parar de sofrer para quê? Para voltar a trabalhar. Né? Para voltar a ter uma vida regulada, uma vida normal. E aí você vai naturalizando essa questão. Pô, eu acho, particularmente, muito emblemático, né? Muito emblemático, quando a gente vê em vários perfis de rede social, coisas assim e tal, como até o diagnóstico está começando a produzir esse processo de identidade. Identidade diagnóstica. Sabe? Você se identificar a partir de frações cada vez mais reduzidas, assim, cada vez mais particulares. Por quê? Porque aí você vai ser um sujeito reconhecido. Sabe? O que eu acho que também é muito problemático. Porque a gente está naturalizando a identidade psiquiátrica. A gente tá analisando a identidade, a gente está vivendo um processo de identificação psiquiátrica. E aí é isso, né? Qual que é a retórica dominante hoje que existe nesse seio da compreensão liberal da identidade? Você não pode questionar nada. Porque é parte essencial, é quem eu sou, né?
É uma essencialização completa. E é claro, né, entender que esse lugar que vai se expressar de diferentes maneiras, né, na produção de identidade, não é que ele não exista, mas ele é uma produção da história. Ele é uma produção das relações históricas. Ele não veio de brinde. Entendeu? Essas categorias não vêm de brinde. Elas não vêm fora de um contexto histórico. Pelo contrário, elas são produzidas e vividas no contexto histórico. E não como uma identidade descolada, né? Que é exatamente onde eu acho que a psiquiatria entra. Com essa perspectiva mentalista, cerebralista, sei lá, enfim, o nome que for, que é essencializar. Essencializar. Dizer que isso é da sua natureza. Que é de quem você é e nasceu. Porra! Aí o bagulho é pesado mesmo, né? Aí a parada é hard, né? Aí, sou psicóloga e trabalho com crianças e adolescentes. As mães já vêm com um vídeo pra mostrar que os filhos têm TEA ou TDAH. Todo dia é isso, triste. Mano, e a questão é essa. A juventude sendo profundamente medicalizada, por quê? Porque criança não pode ser agitada. Essa é a lógica. Porque o meu filho não faz as tarefas no tempo que lhe é determinado. Porque meu filho ou minha filha não presta atenção em todas as coisas, porque ele não é, não sei o que, não sei o que lá. Então o que você vai fazendo? Você vai criando um eixo de normalização para esse sujeito. Para esse sujeito infantil. Você vai gerando expectativas ideais sobre o que ele deveria fazer. Por quê? Porque essa é a ordem do dia. Porque é assim que a sociedade capitalista funciona. Porque é isso que está colocado. Porque é isso que nos é colocado. A expectativa da performance, a expectativa de rendimento. Não é? É isso que vai gerando esse sofrimento. E na sociedade neoliberal, em particular, tem uma outra questão. Que é o fato de que se você não atende a essas expectativas e não produz esse super-eu, você é um super nada. Você é um super nada. Porque se você não performa bem, então você é passível de ser esquecido, descartado. Você não faz parte dessa comunidade. Mano, tempos difíceis, viu? Ó, inclusive, livro sobre isso que tá aqui na indicação. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, coleção organizada pelo Safatli, pelo Nelson da Silva Jr. e pelo Christian Dunker. Tá? Inclusive, eu e o Euribaldo, alguns anos atrás, fizemos grupos de leitura desse livro para debater essas questões. Eu acho que hoje em dia geraria outros debates ainda mais interessantes. Então, se você tiver interesse, quiser, tal, comenta aqui o que você acha de ter essa iniciativa, se você toparia participar aí dessa bagunça. Pode soar absurdo, mas não é. A gente está falando de um país imperialista que é os Estados Unidos. Para que eles possam ter sua hegemonia, também é interessante que eles dominem até mesmo através da ciência. E não só isso, mas dizendo o que é ou não saúde e doença, normal e anormal, e, consequentemente, dizendo o que a gente tem que fazer para se cuidar e se tratar. E isso é um mercado poderoso e que gera lucros bilionários. Por isso que esse vocabulário psiquiátrico e a patologização da vida são projetos políticos. E tem uma outra fita também, né? Porque no capitalismo dependente, isso é muito forte também. Veja o caso do Brasil. Um número galopante de pessoas ansiosas, deprimidas. Galopante, enorme. Você pega para puxar os dados, é o país com o maior número de ansiosos e o terceiro maior com o número de depressivos. Então, tipo, é um fenômeno, é uma epidemia que a gente tá vivendo. E projeto de poder. Né? Tal qual o hospital psiquiátrico. Projeto de poder. Esse controle, né? Esse disciplinamento do sujeito, dos corpos. Enfim, tema muito interessante, tá? Sigam aí a Despatologiza e também
fazer uma outra indicação de perfil para vocês conhecerem, que é o perfil da Mariane. Ela produz um conteúdo muito legal sobre questionamento de produtividade, sobre também essa dinâmica da produção capitalista, tá? Ó, a Mari é braba. E as duas, isso aqui não é uma publi nem nada, etc, mas acho que indica coisa boa, a gente indica, né? Ó, elas estão dando esse mini curso online aqui, Politizar o Sofrimento, Despatologizar o Cansaço. Curso da Flávia e da Mariane. Tá? Dá uma olhada, conheça, vale a pena, é legal demais. O conteúdo delas é muito bom, tá? Vale muito a pena conhecer.